Graça e paz aos irmãos. É uma alegria estarmos juntos e uma bênção podermos hoje termos liberdade, né, irmãos, de fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Existem lugares no mundo em que as pessoas não podem se reunir abertamente. Mas como é importante a gente priorizar esse tempo nas nossas vidas. Todos nós passamos por diversas situações durante a semana. Mas esse tempo é o tempo onde nós recebemos um abraço, desfrutamos de um tempo de comunhão como tivemos aqui, podemos olhar uns nos olhos dos outros, podemos orar uns pelos outros, e podemos juntos cada vez mais caminharmos no mesmo sentido, na mesma esperança, sermos fortalecidos na mesma fé, em Jesus Cristo. Amém? Bom, o Senhor me incumbiu de trazer a palavra, compartilhar uma palavra hoje, e eu estou só vendo aqui o horário direitinho para não me perder, porque vocês sabem que eu falo pouco, né? Então, vocês já sabem, deixa eu só ver aqui. Ah, tá bom, entendi. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, aqueles que trouxeram. Os que não tiverem, a gente vai projetar aqui. Em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. O verso 12. Hebreus capítulo 10, verso 12. Eu vou usar a NAA, tá? Isso. Hebreus capítulo 10, verso 12. Aqui, meu tempinho aqui para não me perder. Vamos ler o texto, amados? Hoje é um dia que a gente, como sempre temos feito, né? Mas hoje nós temos o enfoque de trazer a memória, como o Senhor nos disse, hoje é ceia, então nós sempre trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Ele falou, quando vocês se reunirem para tomar ceia, façam isso em memória de mim. E isso tem a ver com aquele momento maravilhoso da nossa redenção. Ou seja, de quando o Senhor na cruz pagou totalmente a nossa dívida. Totalmente a minha e a sua dívida. Hebreus capítulo 10, verso 12. Diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vamos ler mais uma vez? Jesus, verso 12, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos, seus inimigos, sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pai bendito, esta é a tua palavra nesta manhã. Nós clamamos a ação do teu Santo Espírito, que é o único que pode fazer com que nós recebamos fé e revelação além da letra. Por isso precisamos de ti, Espírito Santo.
tanto para proclamarmos a tua palavra, como para ouvirmos. Manifesta, Espírito Santo, a tua vontade e que se cumpra a tua palavra em nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto é muito claro. Ele está dizendo que Jesus, diga Jesus, verso 12. Quem? Jesus. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Quantas vezes o Jesus se ofereceu na cruz? Uma única vez. A grande pergunta, e é uma pergunta, e você sabe que eu faço perguntas quando nós estamos compartilhando, é: o que a palavra de Deus está dizendo? Vamos lá. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Quantas vezes? Uma vez só. Um único sacrifício. Assentou-se à direita de Deus. Aqui o escritor aos Hebreus, ele fala de Jesus como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, que tinha aquela função. O sacerdote era aquele que servia, e então ele tinha muitos trabalhos a fazer. Porém, quando o sumo sacerdote se assentava, ele não precisava fazer mais nada. O serviço dele estava completo. E aqui nós vemos justamente essa imagem, mas só que Jesus não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas. Ele entrou no céu. Como sumo sacerdote da nossa confissão agora. Porque agora nós confessamos que cremos nesta realidade. É um só sacrifício pelos meus pecados. E pelos seus pecados. A dívida está totalmente paga. Aleluia! Nós podemos, irmãos, agora, pela fé, desfrutarmos de uma vida em rumo, em direção a essa realidade que Jesus já está lá. E o sumo sacerdote, diz aqui, ó, verso 12 ainda, ó, Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Um sacerdote, um sumo sacerdote assentado, significa está consumado. Está totalmente pago. Está feito de uma vez por todas, Pai. E é interessante porque o verso seguinte diz, verso 13, ele está lá sentado, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que ele tinha que fazer, ele fez. E agora ele vai desfrutando desta vitória que ele já conquistou. Vocês sabem qual é o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus? Qual é o último inimigo? Alguns aqui sabem qual é o último inimigo. A morte. Porque se eu perguntar para vocês aqui, vocês já viram que ainda temos cemitério nesse mundo? Que nós sofremos com a lei da entropia, ou seja, as nossas células estão envelhecendo, e isso tem a ver com essa lei que ainda rege essa dimensão, que é a dimensão da morte. Então, meus amados,
Jesus já venceu o pecado. Amém? Jesus já venceu Satanás. Amém? Jesus já te venceu e me venceu. Eu não sou mais dono da minha vida. E você também não. Porque se você está aqui, é certo. O Senhor tem essa obra na sua vida. Tem operado essa obra na sua vida. Você agora não é dono de si. Você é submetido a um Senhor. E esse Senhor se chama Jesus. Porque Ele é o único que venceu. Ele venceu, como eu disse, o pecado. Ele venceu. O que mais que eu disse? O pecado. Satanás. Ele venceu quem mais? Eu. Porque na cruz ele me venceu. Em Adão, já vimos isso diversas vezes, o veneno da serpente entrou na nossa vida e nós buscávamos viver numa autonomia. Eu sou o dono da minha vida. E o Senhor precisou quebrar isso. Na minha vida e na sua vida. Porque senão eu podia ter Jesus como meu salvador. Ai, Jesus me salva. E aí eu faço tudo o que eu quero. E Jesus é o safanador. Ele me safa. Me safa de uma coisa, me safa de outra, me safa de... Mas ele não é só o meu salvador. E ele não é um safador. Ele é o salvador. Ou seja, fora dele eu não tenho salvação. Eu estou perdido. Mas nele, agora, eu não tenho como me perder dele. Porque eu estou, e você, unido com ele. Para sempre. Houve uma obra de união com Cristo. Você e eu estamos unidos ao Senhor. Para sempre. Aleluia. Você está unido com Cristo? Quem está unido com Cristo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Estamos unidos a Cristo. E a questão é, eu me uni a Cristo? Ou eu fui unido com Ele? Foi Ele quem me uniu com Ele. Na semelhança da sua morte. Porque o salário do pecado é a morte. Quem precisava morrer era eu. Quem morreu? Um morreu por todos. Logo todos morreram. Então, meus amados, esse único sacrifício, ele nos outorgou tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para a nossa vida agora, pela fé. Porque muitas vezes nós estamos esperando que as coisas aconteçam na nossa vida no futuro. Mas ele diz na sua palavra que nós vamos reinar em vida. E é agora. É agora. O único inimigo que foi vencido, já foi vencido, hein? Mas que só vai ser, vamos dizer assim, colocado, exposto ao desprezo quando o Senhor voltar, é a morte. Porque Jesus também venceu a morte. A morte não é mais um problema para mim. E ela não deve ser um problema para você. Porque o salário do pecado é mas você já morreu. E eu já morri em Cristo, com Cristo, naquela cruz. João 12:32.
Jesus está dizendo que quando ele fosse levantado da terra, algo ia acontecer. Olha lá. E eu, isso é Jesus dizendo, Evangelho segundo João, capítulo 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu tenho sempre dito isso aqui, vocês já estão até acostumados. Pensa no prego e no ímã. O prego está aqui, você bota o ímã perto, o que acontece? O prego é atraído para o ímã. Ele pode resistir ao ímã? Não. Assim também eu e você não resistimos a Jesus. Nós fomos atraídos. Ele diz no Antigo Testamento, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo das suas queixadas e lhes dei de comer. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, ele disse ao profeta Jeremias, com amor eterno eu te amei, por isso com graça eu te atraí. Com graça eu te atraí. Quando isso foi? Jesus disse que ia ser quando ele fosse levantado da terra. Os filmes que a gente assiste de Jesus, as séries, no momento da crucificação, tem um momento ali que Jesus está sendo pregado, daqui a pouco os soldados levantam a cruz. É esse momento, Jesus fala assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Não se esqueça disto, você foi atraído no corpo de Cristo. Você foi unido com Ele para sempre. Ele já te aceitou. E te livrou dessa autonomia. Você não é mais um autônomo. Ainda que você possa trabalhar como uma pessoa que tá, gente. Entendam isso, né? Quem trabalha como autônomo, trabalha para si, isso não é problema, tá, irmãos? Não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós estamos dizendo é que nós agora, por conta dessa nossa união com Cristo, temos um Senhor. Nós não somos donos da nossa vida. E esse já foi um inimigo resolvido para Jesus. Amém? Na cruz ele venceu, vamos lá. Primeira coisa que eu disse, o pecado. Na cruz ele venceu Satanás. Na cruz ele me venceu, te venceu. E na cruz ele venceu a morte. Como você pode afirmar isso? Porque ele ressuscitou. A morte não tem poder mais sobre Jesus. E não só sobre ele, sobre todos aqueles que foram unidos com ele na semelhança da sua morte, foram sepultados com ele e foram ressuscitados com ele para andar em novidade de vida. A morte não é o fim para nós, irmãos. A morte aqui, nós sofremos com quem parte. Mas para quem parte no Senhor, a morte é vida eterna. E é tão maravilhoso que ele fala assim, verso 14. Porque, meu irmão, não sei se você percebe, mas eu percebo em mim. Eu estou num processo, mas eu não me vejo perfeito. Eu creio em tudo isso que Jesus fez. E eu creio que você também crê. Mas eu ainda não me vejo perfeito. E a questão é bem interessante. Olha o que ele fala aqui. Verso 14. Porque com uma... Isaac. É Hebreus 10, 14, onde a gente estava primeiro. Porque com uma única oferta, fez o quê? Aperfeiçoou para sempre.
os que estão sendo santificados. Ué, peraí. É coisa de Deus mesmo, porque não encaixa. Uma pessoa aperfeiçoada para sempre não deveria mais ter que ser santificado. Ele já está santo. Só que o escritor aos Hebreus está dizendo justamente isso. Nós agora vivemos pela fé naquilo que Cristo fez. E nós não tiramos os olhos disso. Porque nessa mesma cruz, ele com uma única oferta, a sua própria oferta na cruz, nos aperfeiçoou para sempre. O para sempre é lá no futuro. Não, é agora. Agora você é aperfeiçoado. Jesus olha para você, ou Deus e o Pai, o Espírito Santo, a Trindade olha para nós e vê Cristo em você. Vê Cristo em mim. Ele não vê mais os nossos pecados. Isso não quer dizer que nós não pecamos e não nos arrependemos na jornada. Mas ele não nos vê mais assim, porque ele vê a sua obra completa. Ele nos aperfeiçoou para sempre. Mas quem é que ele aperfeiçoou para sempre? Olha lá no texto. Quem é que ele aperfeiçoou para sempre? Os que estão sendo santificados. A obra de Deus na nossa vida, meus amados, é cada dia nos fazer mais parecidos com Jesus. Aqui. Mas para Ele, já está realizado. E para nós, pela fé, nós caminhamos aqui, não mais com medo de Deus, mas aceitos no amado, abençoados em Cristo, mortos para o pecado e vivos para Deus, debaixo da graça de Deus. Essa é a nossa jornada, essa é a jornada daqueles que, aperfeiçoados pela oferta de Cristo, caminham em santificação. A salvação é uma vez por todas. E os que foram salvos em Cristo já são perfeitos nele. Porque o que ele fez é suficiente. É suficiente para nos manter na sua mão, até porque Jesus falou, aquele que está na mão do meu Pai, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, nós estamos na mão do Pai e isso nos dá um descanso para continuar a jornada aqui, sendo santificados. Ou seja, os embates da vida, meu irmão, vão acontecer. Mas eles não são para a nossa destruição. Eles são para a nossa santificação. Cada vez mais o Senhor está nos preparando para estarmos para sempre com o Senhor. Porque um dia nós vamos deixar essa terra aqui. Ou se a gente não deixar antes dele voltar, quando ele voltar, ele vai transformar tudo isso aqui num abrir e fechar de olhos e serão novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora não. Agora nós precisamos viver pela fé, porque este mundo não vai mostrar isso para você todos os dias. Não vai mostrar isso. Este mundo vai mostrar que aqui o negócio, ixi. Mas nós não estamos mais, nós não somos mais deste mundo. Nós estamos em Cristo, aperfeiçoados nele, identificados com Ele. Ele é a nossa vida. Amém? E é tão maravilhoso que a ceia do Senhor, que nós vamos participar daqui a pouco, é justamente uma celebração disso que foi realizado. É nós lembrando
de Jesus como pão partido na cruz por nós e o seu sangue derramado para continuar nos santificando na sua presença. Quando nós participamos da ceia, nós fazemos memória. Eu creio, porque o pão, eu não sei como é que você faz. Eu sei que na igreja católica a galera não pode morder a hóstia, né? Não pode. Aqui a gente pode morder a hóstia, porque eu sou participante desta obra. Ele é o meu pão da vida. É Jesus e ele se entregou. Ele é o pão partido por mim e por você. Quando eu e você tomamos a ceia, nós entendemos, olha, o Senhor morreu por mim, o Senhor foi partido naquela cruz, eu reconheço que essa obra foi suficiente. O Senhor me uniu contigo na semelhança da sua morte e da sua ressurreição. E o seu sangue é o que nos purifica de todo pecado todos os dias. Porque o sangue de Cristo é eterno e tem uma ação contínua e permanente. Para que eu nunca mais me esconda de Deus e você se esconda de Deus, mas que com o rosto para fora eu possa ser educado pelo meu Pai e pelo seu Pai, como nosso Pai. Senhor, tropecei aqui, mas não estou contente, isso me atrapalha. Eu confesso, eu me arrependo e sei que não saí da sua presença. Porque o Senhor me mantém na sua presença, porque agora eu sou seu filho, eu estou sendo educado por ti, como um pai educa o seu filho. Nós caminhamos, é uma jornada, irmãos, e é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, porque com uma única oferta, aperfeiçoou aos olhos de Deus, e pelo que Cristo fez, eu e você já somos aperfeiçoados nele. O problema é que a gente quer ver isso e a gente fica criando expectativa em nós para ver se aquilo que Cristo fez é verdade ou não. Sendo que a gente tem que abraçar o que a palavra de Deus diz e confessá-la. Eu fui aperfeiçoado em Cristo para sempre, no sacrifício dele. E estou caminhando com o meu Pai aqui na terra, tendo Jesus como meu Salvador e Senhor e o Espírito Santo para me guiar. E ele me avisa. Ele me avisa. E agora eu tenho não só um arrependimento lá atrás para a salvação, eu tenho uma vida de arrependimento. E prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A cruz, meus amados, fez tudo. Na cruz Jesus fez tudo. Por isso ele não disse assim, olha, quando vocês se reunirem para tomar a ceia, lembrem da minha ressurreição. Ele não disse isso. Isso não quer dizer que a ressurreição não seja importante. Mas ele disse, lembrem da minha morte. Façam em memória de mim. Porque sem cruz não haveria ressurreição. Nem a dele, e nem a minha, e nem a sua. Mas porque ele venceu o quê? O pecado, o que mais? O quê? Satanás, eu mesmo e a morte. Nós podemos hoje não tomar a ceia com medo, mas celebrar com alegria a vitória de Cristo nas nossas vidas. E eu queria convidar você, a gente vai fazer agora, né, a ceia, certo? Queria convidar você a participar dessa ceia. Você que ouviu essa palavra, que deseja, que até de repente veio aqui com essa intenção também. Poxa, hoje eu vou tomar ceia, que alegria. Porque isso deveria ser. Deveria ser um momento de celebração e de alegria com os nossos irmãos. E é esse momento. Então nós não tomamos a ceia com tristeza. Nós tomamos as ceias alegres. Porque a vitória de Cristo é plena. Nós podemos nos alegrar. Amém? Os nossos ministros de oração, que vão fazer aqui a ceia, quem é?
Graça e paz, meus amados. Que maravilha, que bom ter você aqui. Que bom, John. Este é o corpo e este é o sangue de Cristo. Pai querido, Pai amado, agradecemos ao Senhor por essa manhã, por estarmos reunidos aqui, Senhor. Por estarmos, Senhor, trazendo à memória, ó Pai,